Olá, meus amigos, aqui estamos para falar de uma grande paixão, de um grande amor, que vai completar 55 anos agora. Meu nome é Fábio Ribeiro, eu tenho o indicativo de chamada de rádio amador aqui em São Paulo, de PY2PY, o meu indicativo da faixa do cidadão PX2 Quebec 0865. E a minha história começou lá no Rio de Janeiro. Meu amigo Costa, um grande abraço, obrigado pelo convite, pela oportunidade de podermos estar participando, contando as nossas experiências nessa aventura fantástica nos 11 metros. Eu trago para vocês aqui um amiguinho que me acompanha de longa data. Esse foi meu primeiro equipamento. E tem uma história fantástica sobre esse pequeno rádio aqui. Eu quando comecei muito menino, e lá no Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói, eu ficava fascinado com tudo aquilo que eu via. E aí, consegui, através de alguns radioamadores veteranos, um equipamento antigo, era um radinho, um rádio que tinha uma recepção que chegava ali na faixa de 11 metros, mas era só recepção. E ali eu corujava maravilhado toda aquela aventura da explosão que foi o grande momento da faixa do cidadão no Brasil. Nós estamos falando aí de 1970, 1971, 72, o auge, não é? E fomos experimentando realidades fantásticas. Eu acredito até que, guardadas as proporções, a faixa do cidadão ela teve um impacto muito maior e pouco reconhecido historicamente do que todas as redes sociais da internet. Mas esse é outro assunto. De qualquer forma, eu, lá na cidade de Niterói, eu morava ali no bairro do Fonseca e tinha um vizinho, eu acho que ele está lá, o Pinho, grande Pinho, com a uniforme um Whisky Alpha India, né? E o Pinho, também operador da faixa do cidadão, foi um cara que, quando moleque, eu perturbei muito a cabeça do Pinho, sou muito agradecido a ele. E a todos os colegas que tiveram paciência com aquele garoto que ficava perturbando. E eu, muito jovem, era uma época diferente, a gente trabalhava desde muito cedo, eu fazia de tudo e ficava maravilhado com aquilo, mas não tinha condições, não tinha condição, eu particularmente não tinha condição de adquirir um equipamento, até que fui trabalhar, né, trabalhando, e acabei indo trabalhar numa loja de uma rede que não existe mais no Rio de Janeiro, chamada Casa Garçom, e várias outras até chegar na Casa Garçom. E me lembro como fosse agora, nesse momento, no auge do negócio, eu cheguei ali na Tijuca, na Praça Sans Penha, e a loja era magnífica, e eu fui trabalhar no setor que vendia equipamento de som, ficava lá no fundo. Eles haviam criado uma coisa chamada Music Hall, e alguns vendedores especializados na área técnica em áudio e tal, e esse garoto, na época, imagine, eu tinha pouco mais de 19 anos, e ali fascinado, de repente começam a chegar umas mercadorias, e chegam algumas coisas fascinantes como esse rádio aqui, esse aqui é um Audiovox MCB 500. Chegou esse rádio, chegou um Clarion, chegou o motorrádio FAM 21, grande equipamento, um passo fantástico da indústria nacional. E aí eu peguei e liguei esse equipamento que está aqui, exatamente, numa anteninha daquelas Tokai não, perdão, estou falando bobagem. Meu Deus, fugiu o nome dela agora, que é uma antena muito comum que a gente utilizava, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Bom, daqui a pouco eu lembro. Isso tudo no mostruário da loja. E a loja, nós ficávamos na parte de cima, e era uma vidraça grande. E ali na Tijuca, como em todos os lugares naquela época, a faixa do cidadão bombando. E ali eu ficava fascinado, ouvindo as conversas, pela primeira vez mexendo no equipamento. E aí fiz a ousadia de tirar no crediário esse equipamento e o resto vem vindo, a história vem caminhando, não é? Equipamentos à parte, experiências à parte, eu quero aproveitar nesse 55º aniversário da Faixa do Cidadão aqui no Brasil e render uma homenagem a todos os pioneiros, aqueles que chegaram antes de tudo, aqueles que chegaram na época que não existia indicativo, não existia nada. O PX veio depois, o Papá, Chuchu, mas no começo não tinha nada, era experimental.
e muitos chamavam de Bravo, Xingu, Batatinha, Chuchu, como o pessoal chamava no Rio, e era uma movimentação fantástica. Eu lembro dos tempos gloriosos do Canal 9 do Serviço de Emergência. A Polícia Militar do Rio de Janeiro montou uma estação lá no Corcovado. Entre vários operadores a quem somos gratos eternamente, eu ressalto a figura do querido Adalberto. Adalberto, lá no Canal 9, fez um trabalho fantástico, né? Nós tínhamos também, para quem conhece ali aquela região central do Rio de Janeiro, uma estação que ficava no prédio dos Correios, um dos prédios mais altos do Rio à época, e também prestava serviço e fazia prestação de serviço mesmo, ajudando as pessoas em questões de necessidade de um contato com uma ambulância ou com alguma situação, né, fazendo a ponte entre uma estação e outra. E essa fase foi uma fase maravilhosa. Eu me lembro de um detalhe. Cheguei com isso aqui em casa, eu não sabia nem por onde começava. Só que eu não tinha fonte, eu não tinha nada, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei uma oficina mecânica próxima, fui lá e consegui que o mecânico, que era um cara muito legal, me emprestasse uma bateria. Não tinha antena em casa, não tinha nada. Aí, seguindo as orientações dos colegas, 2,65 m para cada lado e tal, nós morávamos ali no Fonseca, no finalzinho do Fonseca, já subindo a rodovia Amaral Peixoto, ali na rua São José. E eu me lembro, é um lugar gostoso, que a gente tem ótimas lembranças da infância. E minha mãe, no fundo de casa, ela utilizava aqueles varais para secar a roupa, e eram de arame. E eu fui lá e surrupiei o arame, não tinha como fazer isolador, eu peguei toquinho de madeira mesmo, enfim. E assim foi feito. Eu não tinha cabo, não tinha nada, aí consegui com um pinho, um pedaço de cabo e um conector, com esse grande amigo, grande rádio amador. É um capítulo interessante da história do rádio amadorismo, a história do pinho, lá em Niterói, e tantos outros, né? E a gente agradece e rende as nossas homenagens. E ali improvisei aquele negócio, peguei a bateriazinha, botei na varanda dos fundos lá, tal, e doido para ligar, para ver o que acontecia. Limpinho. Era mais ou menos em torno de umas 11 da noite, tempo que 11 da noite era tarde, né? E eis que eu escuto no meio do nada uma chamada. E a pessoa chamava e perguntava se alguém ouvia, se podia trocar um par de câmbios para dar uma reportagem, etc e tal. E eu arrisquei na antena de varal roubada, lá o varal de roupas da minha mãe, feito com arame de varal, com toquinhos de madeira para fazer como se fossem isoladores, era o que eu podia fazer naquele momento. E respondi. E fui ouvido, e aquilo foi, para mim, uma das emoções mais fantásticas do rádio. Você que é operador da faixa do cidadão, você que é rádio amador, você vai me entender perfeitamente. Eu fui ouvido. Esse colega estava lá na Argentina, próximo a Buenos Aires, e conseguiu me ouvir, e eu consegui ouvi-lo com tranquilidade, e foi realmente um momento muito, mas muito emocionante, muito legal mesmo. E são essas aventuras, essas coisas que vão permeando a nossa história, a nossa vida, e a gente deseja do fundo do coração que vocês todos que já estão tenham tido momentos tão fantásticos quanto esse, e todos que vocês estão chegando, que conquistem as suas aventuras. Eu me lembro, eu frequentava desde menino lá, desde muito novo, a sede da Labre, Liga de Rádio Amadores lá no Rio de Janeiro, na 13 de maio, e lá eu conheci o Carneiro, PY Charlie. Aí a gente já indo para outro lado da história, mas ele me disse uma coisa muito legal. Ele falou: Fábio, as realizações no rádio são absolutamente pessoais, elas vão ficar na tua memória afetiva, elas vão ficar no teu coração. Então esse contato que nós fizemos, eu com aquela estaçãozinha improvisada e o colega na Argentina, primeiro contato de longa distância que eu havia feito na vida em AM, com esse radinho aqui, me lembro como se fosse hoje, foi feito no canal 11 em AM,
E olha, eu não consigo explicar até hoje a alegria e a emoção que eu senti naquele momento. Caminhos foram indo, nós fomos trilhando, a vida foi passando. Aí, mais ou menos nessa mesma época, fui apresentado por radioamadores generosos, operadores generosos, ao meu saudoso professor, seu Brasil, e aí começou a minha paixão por isso aqui, ó. E eu venho dando aulas de telegrafia há quase 50 anos nessa brincadeira, e juntamente com a paixão pela faixa do cidadão, pelo radioamadorismo, pelo aprendizado, pela honra que é poder ensinar aquilo que a gente recebe, de trocar informações, de aprender todo mundo junto. E é isso que eu gostaria de deixar nessa mensagem de aniversário da faixa do cidadão no Brasil. Agradecer a todos os operadores, do menor ao maior, do mais baixinho ao mais alto, do menorzinho ao maiorzinho, porque isso não existe, meus irmãos. Eu quero que vocês lembrem de uma coisa: eu, Fábio Ribeiro, Papa Yankee 2, Papa Yankee, PX2 Quebec 0865, um orgulhoso operador da faixa do cidadão. Eu quero dizer para vocês que não existe ninguém maior do que ninguém. Todos nós somos estrelas da mesma constelação e da mesma grandeza. O nosso caminho é o caminho do conhecimento e da fraternidade. Não existem muros, nem grades, nem barreiras, nem correntes que aprisionem as ondas do rádio. E através das ondas do rádio, há décadas eu venho fazendo amigos muito caros que tenho no meu coração. Agradeço a todos aqueles que me receberam quando menino, a todos que já retornaram à pátria espiritual, o meu muito obrigado. A todos aqueles veteraníssimos que ainda estão por aqui e ainda continuam com a sua generosidade, levando a todos uma palavra de carinho, uma palavra de esperança. Para você, meu irmão, que está na estrada, aí na boleia do seu caminhão, a faixa do cidadão vai ser o seu eterno companheiro. Guarde uma coisa: você na estrada, na cidade, no sertão, em qualquer lugar, quando tudo para, quando tudo estraga, quando surgem as calamidades, a única coisa que fica de pé é a nossa rede de solidariedade, através das ondas do rádio. Celulares pararão, internet vai parar, tudo vai parar. E não é uma questão de será, não, é de quando. Porque as mudanças climáticas, elas estão aí, cada dia que passa nós vamos ter eventos mais severos, e só nós, operadores da faixa do cidadão e radioamadores, estamos preparados para manter a estrutura social, a comunicação necessária para os serviços de emergência de manutenção da vida em funcionamento. Portanto, participe das rodadas, participe do bate-papo, esteja sempre em contato com os amigos, traga pessoas novas, faça parte você também, que talvez esteja me assistindo e ainda não conhece esse mundo fantástico da faixa do cidadão e do radioamadorismo. Venha fazer parte dessa corrente gigantesca de solidariedade que se desenvolve e se mantém de forma independente, não importa em que país, em que fronteira, em que governo, isso para nós não tem a menor importância. Nós, operadores da faixa do cidadão e radioamadores, caminhamos sobre nossas pernas, as nossas expensas com nossos recursos, e guarde para você, tenha orgulho, porque quando tudo para, só nós continuamos. Grande abraço a todos. Obrigado pela gentileza. E mais uma vez, fica aqui o meu profundo agradecimento a todos aqueles que pavimentaram com seu conhecimento, com as suas realizações, essa estrada que nos trouxe até aqui, nesse momento. Parabéns, operadores da faixa do cidadão, pelos 55 anos de aniversário da nossa atividade. Parabéns aos radioamadores, radioescutas e todos aqueles interessados na radiotécnica. Um grande abraço a todos. Por aqui, Fábio Ribeiro, PY2PY, estação aqui de São Paulo, a estação de Porto Alegre, PY3 Zulu Hotel, 0 hora, pode chamar de meia-noite que eu atendo, PX2 Quebec 0865. Agradece a todos esta honra, esta oportunidade. Que Deus nos proteja e nos torne instrumento de sua paz. Muito obrigado.